Riobaldi é o dia de festejar a literatura de João Guimarães Rosa. A data escolhida, 27 de junho, é o aniversário de nascimento do escritor, que veio ao mundo em 1908, na pequena Cordisburgo, Minas Gerais. Riobaldo é o protagonista de Grande Sertão Veredas, o célebre romance de Guimarães Rosa. Mestre na invenção poética, foi a linguagem do autor que inspirou a pesquisadora e professora Maria Cecília Marques ao criar o neologismo riobaldia. Afinal, se há um dia dedicado ao protagonista do Ulisses de James Joyce, todo 16 de junho acontecendo o Bloomsday, por que não um dia para celebrarmos Riobaldo, Diadorim e seu criador, que tanto nos inspiram, nos ensinam, nos instigam, nos poetizam? Tudo começou depois de 2 anos de vida em isolamento e apreensão provocados pela pandemia de Covid-19. Além disso, estávamos sob um governo perverso e negligente, responsável por tantas perdas, lutos, tristezas. Naquele período difícil, a literatura foi nossa resistência, nossa rebeldia, nossa alegria. Porém, estávamos ávidos por encontros, abraços, conversas, partilhas de afetos. Foi quando a professora Cecília convidou os companheiros de leitura da obra de Guimarães Rosa para um piquenique ao ar livre. Os sorrisos escondidos sobre as máscaras transbordavam pelo olhar. Mesmo borrifadas de álcool gel, as mãos estavam aquecidas pelos corações. A tarde fria não espantou ninguém, tampouco os pássaros, e junto à natureza do Parque Vila Lobos, na cidade de São Paulo, realizamos o primeiro Riobaldia em 27 de junho de 2022. Aquele evento foi suficiente para decretarmos o Riobaldia. No ano seguinte, o Riobaldia ganhou a linda identidade visual criada por Renata Ribeiro e, em 2024, expandiu-se para 22 localidades Brasil afora. Sobrescurecia. Devoavam em asos morcegos que rodopeiam. O vaqueiro já acendia um foguinho de sabucos quase encostado na casa. O fogo drala bonito, todos catavam mais sabucos, catavam lenha para se queimar. Um cavalo vinha perto. O dito passava a mão na crina dele. A gente nem esperando via vagalumes principiando pisca. Teu lume, vagalume? Eram tantos. Sucedeu um vulto. De ser a coruja branca, asas tão moles, passou para perto do paiol. O voo dela não se ouvia. O vaqueiro Jé, pra pito, pegava um tição. Tomezinho assanhava sombras no nu da parede. À noite, por si, recebia mais, formava o escurão feito. Daí, dos demais, deu tudo vagalume. Olha quanto mija-fogo se desajuntando no ar. Bruxolim deles parece festa. Insame. Miguelim se deslumbrava.
fica? Vai chamar a mãe? Ela vê quanta beleza. Se trançavam, cada um como que se rachava amadurecido quente de olho de bago. E as linhas que riscavam o comprido naquele uauá verde, luz lino. Dito arranjava um vidro vazio para colocar deles vivendo. Dito e Tomezinho corriam no pátio querendo pegar. Chamavam: vagalume, lume, lume, seu pai e sua mãe estão aqui. Mãe, minha mãe, o vagalume. Mãe gostava, falava afagando os cabelos de Miguelim. O lumeio deles é um acenado de amor. Um cavalo se assustava, com medo que o vagalume pusesse fogo na noite. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, na cidade de Cordesburgo, Minas Gerais. Encantou-se em 19 de novembro de 1967, na cidade do Rio de Janeiro, no estado de mesmo nome. Filhas Agnes Cabral Rosa e Vilma Cabral Rosa. Cônjuge Aracide Carvalho, de 1938 a 1967. Pais Flor Duardo Pinto Rosa e Francisca Guimarães Rosa. Com esses nomes e seu local de nascimento, lugar do coração, e com o pai com nome de Flor Duardo Pinto Rosa, é mais que claro e lógico que ele gostaria das palavras e de inventá-las. Não dizem que o espírito escolhe os pais e o lugar? Primeiramente, os alunos foram sensibilizados para a leitura de um texto de um escritor conterrâneo, que nasceu e viveu sua infância em uma cidade próxima da nossa, a cidade de Cordesburgo. E alguns disseram conhecer, lembrar, pois, quando viajam para Curvelo, Sete Lagoas ou Belo Horizonte, passam por lá. Ah, professora, a cidade do elefante, do dragão, dos cavaleiros, daquele portal da entrada, daquela igrejinha pequenininha. Eles começaram a construir a ambientação da história, que para alguns se passava em uma floresta, para outros na roça. E na aula seguinte, retornamos o conto de forma verbal, memorização, e eles começaram a criar a ilustração. Alguns sentiram a necessidade de retornar ao texto. Na última aula, finalizamos o desenho e colorimos. Depois disso, foi montada uma exposição na parede da escola, com todos os desenhos e mais um texto orientativo do trabalho que desenvolvemos. Conversamos sobre hoje o Guimarães Rosa, propriamente dito, mas também sobre a inspiração do Rio Baldia no Bloomsday, né, do Ulisses de James Joyce. Depois foram leituras de trechos de contos do Guimarães, da entrevista do Guimarães ao Gunther Lorenz, e formas de trocar ideias e divulgar enfim, os interesses pessoais de cada um dos participantes sobre a obra do Guimarães. A repercussão nas redes sociais do Maiceral Benedito no dia seguinte já foi muito interessante. Muita gente
não ficou sabendo, né, do evento e que gostaria de ter participado se soubesse, outros que, se tivessem sabido com mais antecedência, poderiam participar. Então, nós sentimos um certo retorno interessante, abrindo, portanto, a perspectiva de uma continuidade desse evento no ano que vem, e quem sabe, sonhando alto, a inclusão do Rio Baldia no calendário anual cultural de São Luís do Paraitinga, que é um calendário, já uma agenda bem concorrida. Então foi uma experiência bem gostosa, interessante, e espero que venha a gerar frutos e tenha continuidade. A gente é assim, fazer o quê? Ontem a Adélia festejada por ter recebido o Camões. Hoje o Rosa festejado pelo seu aniversário. Todos os dias nós brasileiros festejamos a nós mesmos por essa intimidade consentida de falarmos deles com um artigo definido. A Adélia, o Rosa, como falamos de um vizinho, de um parente, de um amor. Vai ver, até amamos eles. Guimarães Rosa tinha a verdadeira mania de bichos. Quando viajava, e ele fazia isso a vida toda, visitava o zoológico de cada lugar. Ia anotando em seus caderninhos tudo o que os animais diziam para ele. Mágico sem apetrechos, civilmente mágico, apelador de precípites prodígios, acudindo a chamado geral? Embaixador do reino que há por trás dos reinos, dos poderes, das supostas fórmulas de abacadabra, sésamo? Reino cercado não de muros, chaves, códigos, mas o reino, Por que João sorria se lhe perguntavam que mistério é esse? E propondo desenhos, figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante? Tinha parte com, sei lá o nome, ou ele mesmo era a parte de gente, servindo de ponte entre o sub e o sobre, que se arcabuzeiam diante do princípio, que se entrelaçam para melhor guerra, para maior festa? Ficamos sem saber o que era João, e se João existiu, de se pegar. Eu achei que escrever livro era que nem os antigos faziam com as cartas. Sentava e escrevia. Depois colocava no envelope e estava pronta para enviar. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. Quanta gente existe no meu violão? Minha namorada, meu pai, meu irmão, toda essa gente vivendo nas cordas, procurando um sorriso em forma de canção. Talvez todo o bem da vida more no meu violão. Ah, essa harmonia, essa alegria é o que todo mundo quer. Vem, segue o que eu faço, faz o que eu faço, seja lá o que Deus quiser. Céu do sertão, tão longe, tão perto, tão certo, tão lindo, profundo. Tão alto, montanha, marinho, perfuradinho, milhares de olhares, sinfonia sem fim. Dou voltas e voltas
e meu coração sempre volta para as estrelas firmes e soltas no céu do sertão. Rebrilham em nós rosados reflexos, no solo somos sementes somente, seres no ser tão céu. Eu vou ler agora uma carta do João Guimarães Rosa ao Dr. Montezuma de Carvalho, um escritor português, em agosto de 1963. Uma carta que eu admiro muito e fico gostando mais do autor, por isso vou ler. Quanto mais leio e vivo e medito, mais perplexo a vida, a leitura e a meditação me põem. Tudo é mistério. A vida é só mistério. Tudo é e não é, ou às vezes é, às vezes não é. Na, 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 menininha, que a estrela pia, pia, que o sapo pula, pula, e o doce deleite já vem. Sussumo, sumos. Simo, simos. Primeiras histórias, Guimarães Rosa, alegria, festividade, natividade. 1 mais 1 mais 6 é igual a 8. Renascimento, renovação e regeneração. 8 deitado, enfim, infinito. Explico ao Senhor. O diabo vive dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. A gente, na velhice, carece de ter sua aragem de descanso. E agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito. O diabo na rua, no meio do redemoinho. O polvilho corre na ampulheta, ilumina a sala, a casa de farinha, acende esferas, torra na pedra quente. Ela, olhos de espera, entrega o sorriso de promessa, corpo de beiju. Ele reconhece a moça, beleza branca, resplandecendo no mandiocal, hastes de mãos abertas, verdes. De tanta luz, apaga-se a vista no desvio negro do horizonte. Vamos! Foram ambos tão exatos nas tarefas que se cumprem a dois numa manhã de sol. Pode-se conhecer coisas diabólicas, mas não se deve acreditar nelas, porque não há coisa mais diabólica que isso. Veja esse menino brincando com Juca Bananeira e tio Vicente, montando arapucas para pegar e logo em seguida soltar os sanhaços. Reproduz o glu-glu-glu do peru, dono do quintal, e a maluqueira catafractos, catafractos, expressão onomatopeica criada por Guimarães Rosa para a galinha da Angola, que vive a gritar, tão fraca, tão fraque. Admiro esse menino colecionador e observador de bichos, plantas, pedras, palavras, poesia, que adorava ler e um dia sumiu. Tarde de noite,
o encontraram nos fundos do armazém, adormecido sobre um saco de arroz, ao lado de um livro e um toco de vela. Estava em Paraty-Mirim, pesarosa, porque longe de vocês, que em São Paulo celebravam a Riobaldia. O barco ia a Mamanguá e chegava à beira. Foi que vi 2 meninos em uma pequena barca. Figuravam Riobaldo e Reinaldo. Ops! Reobaldo e Diadorim, rumando ao grande rio. Riobaldia acontecia assim em Paraty-Mirim. Quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteirice fatal, crescendo de querer e é um só facear com as surpresas. Amor desse, cresce primeiro, brota depois. Perdoar é sempre o justo e o certo. Gracinha. Essas são as horas da gente. As outras de todo o tempo são as horas de todos. Deus existe mesmo quando não há, mas o demônio não precisa existir para haver. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre, a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Uma simples e complexa travessia. Viva Guimarães Rosa! Viva! Viva nosso Rosa! Viva a Riobaldia! Todo ano eu trabalho algum assunto sobre Guimarães Rosa e geralmente são turmas de EJA, que é a educação de jovens e adultos. Na minha escola são 4 turmas e tem alunos a partir de 15 anos até 80, 90. Já tivemos aluno até 90 anos. É uma oportunidade para os adultos que não tiveram tempo de estudar as mais variadas histórias e os jovens que perderam o tempo regulamentar e quiseram voltar para concluir o ensino fundamental. Esse ano eu fiz uma apresentação com a menina de lá, a terceira margem, e contei um pouco da vida dele para alunos de primeiro, segundo ciclo e EJA. E nós também fizemos uma lembrancinha, que foi uma rosa com feltro e um pregador para ser um imã, com uma frase dele também. Pela dificuldade de reunir as participantes da roda que moram em BH, no dia do aniversário do Rosa, Mônica Mer e eu fomos até a Associação dos Aposentados da UFMG ver
e aplaudia a Jane receber um prêmio literário. Dei a ela uma rosa de papel crepom. Mônica pediu a palavra e contou aos presentes que naquele dia Guimarães Rosa estaria completando 116 anos. O Rio Baldia aconteceu aqui em Mossoró, nos espaços da UERN, né? Que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no campus Mossoró. Então eu convidei alguns colegas, né, da Faculdade de Educação, e então conseguimos fazer dois momentos. No dia 26, que foi na véspera à tarde, no programa de pós-graduação em educação, chama-se Pós-Educ. Então a gente fez um Pós-Educ, essa atividade de leitura. Eu separei alguns trechos, fiz um preâmbulo, né? Depois eu falando sobre o Rio Baldia, sobre o Guimarães e sobre o livro O Grande Sertão. E aí a gente leu os trechos que eu havia selecionado, eu passei para as pessoas, né, lerem em determinados momentos. E depois a gente fez umas discussões. No outro dia, pela manhã, já foi na Faculdade de Letras, a gente fez também o mesmo procedimento, né? Uma explanação e a leitura de trechos do Grande Sertão. As turmas ficaram muito entusiasmadas. Foi muito bonito, assim. Como uma atividade do Rosa da Palavra. Sou a professora Euni Elisa Vilmes, do Instituto de Educação, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. No dia 27 de junho de 2024, em comemoração ao Rio Baldia, nós fizemos uma aula pública, era uma atividade do Sindicato dos Professores, a DUFMAT, aqui de Cuiabá. E então foi feita uma aula pública e na portaria central da entrada da UFMT. Foi uma atividade que aconteceu por volta das 15 horas. Haveria em seguida uma outra atividade, eu fiz apenas a abertura e li trechos de Grande Sertão Veredas. Fiz uns recortes da parte do primeiro encontro. O trecho que eu li está nas páginas iniciais do livro Grande Sertão Veredas e relata aquilo que nós, leitores de Guimarães Rosa, chamamos de primeiro encontro. Há um costume entre nós, leitores de Guimarães Rosa, de oferecer às pessoas, quando participam dessas reuniões em grupo, uma flor de papel crepom. E na haste nós sempre colamos uma frase de alguma das obras de Guimarães Rosa. Esse costume nasceu há muitos anos atrás, nas Semanas Rosianas, que acontecem em julho também, em Cordesburgo, a cidade natal de Guimarães Rosa. Então, da mesma forma, aqui em Cuiabá, neste julho de 2024, nós também oferecemos flores às pessoas que estavam presentes para essa aula pública. E como sobraram flores, nós também entregamos às pessoas que passavam pela portaria. E foi muito bonito entregar flores, porque as pessoas recebiam com um sorriso e a gente plantava e levava algumas sementes de Guimarães Rosa com beleza para essas pessoas. Cavalo que ama o dono, a terra respira do mesmo jeito. Guimarães Rosa. Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato da no mato, vendo verde, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte, sul, natureza caprichosa.
Padre Melquilemem me dá conselhos de tranquilidade. O que ele renova é em presente e futuros. Eu sei. Sempre sei, realmente. Só o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa, a inteira, cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. A que era? Que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver. E essa pauta cada um tem. Mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar. Como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem. Tem que ter. Eu fiz uma leitura do julgamento de Zé Bebeiro na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a professora Cristiane Brasileiro. Ela é professora de literatura brasileira também. E nós fizemos essa ação só para registrar esse dia, né? A Associação dos Amigos da Casa da Cultura do Morro da Garça também fez o seu Reobaldia. Uma roda de leitura com exposição de diversos livros de Guimarães Rosa, estandarte das bordadeiras do Morro da Garça, presenteado pela turma do Papo de Bordado de São Paulo e também dos Crepons do Rosa. Não encontraram 116 velinhas no mercado para comprar. Então, o professor Dieter pegou uma vela de 8 anos, colocou-a deitada para improvisar o símbolo do infinito em cima do panetone. A celebração do Reobaldia em Araripina, Pernambuco, foi peculiar, com a participação do professor Sérgio Emanuel como rondonista no projeto Rondon Velho Chico. Esse projeto tem como principal missão realizar atividades com caráter de extensão, que contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades contempladas, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo fortalecendo assim a cidadania, a liderança e os valores humanitários dos estudantes universitários para promover ações transformadoras a todos os envolvidos na operação. É uma potente ferramenta de transformação, tanto de universitários quanto das comunidades beneficiadas, enfatizando a formação de multiplicadores de conhecimento entre produtores, agentes públicos, professores e lideranças locais. Com isso, permite que as ações tenham efeitos duradouros, favorecendo a população, a economia, ao meio ambiente e à administração local. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Leitura do texto de autoria de Paulo Sérgio sobre o Reobaldia em Ribeirão Preto. A iniciativa de comemorar o Reobaldia na escola Waldorf João Guimarães Rosa, em Ribeirão Preto, São Paulo, foi minha, por sugestão da roda de leitura Guimarães Rosa do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, contando com a participação efetiva da professora Neuma, que organizou o evento e providenciou a confecção das rosas de crepom. O evento foi esplêndido. Conseguimos mobilizar aproximadamente 350 pessoas, entre professores, alunos e pais.
Esteve presente no evento falando da importância da literatura o atual presidente da Academia Ribeirão Pretana de Letras, Dr. Elias Antônio Neto. Contei sobre a origem das flores de crepom, a criação do grupo de contadores de histórias, os Miguelins, trechos do Ó do Vovô. Abordei a simbologia das rosas, das 50.000 rosas florindo Cordesburgo em 2006. Dentre outros temas, houve ampla distribuição dos crepons de rosa. As crianças interagiram bastante e perguntaram muito. Foi emocionante observar as crianças folheando os livros. Elas cantaram, narraram vários trechos rosianos. Falei sobre a nossa roda de leitura, de Dora Guimarães, da Elisa Almeida e encerrei o evento com a narração de trecho com o recorte Joca Ramiro do Grande Sertão Veredas. Tiveram bastante curiosidade. Foi lindo, faz a vida recomeçar, como diz Guimarães Rosa, porque toda vez que uma criança nasce, o mundo torna a começar. As sementes estão sendo plantadas, espalhadas. Guimarães Rosa deve estar muito, muito feliz. Enfim, devo tudo isso a vocês, a esse grupo amoroso que temos. Hoje, dia 27 de junho de 2024, estamos celebrando a Rio Baldia, o dia em que Guimarães Rosa nasceu. Ele é de 1908. O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum, essas garças enfileirantes de toda brancura, o jaburu, o pato verde, o pato preto, topetudo, marrequinhos dançantes, martim pescador, mergulhão e até uns urubus com aquele triste preto que mancha. Mas, melhor de todos, conforme o Reinaldo disse, o que é o passarinho mais bonito e engraçadinho de rio abaixo e rio acima, o que se chama o Manuelzinho da Croa. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer que se parava apreciando, por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar. Mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado, tinha vargem e lagoas. Prá e prá, os bandos de patos se cruzavam.
Vigia como são esses. Eu olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. É aquele lá, lindo, era o Manuelzinho da Croa. Riobaldia também aconteceu em Cordisburgo. Lerei alguns depoimentos. Gente querida, acompanhei toda essa movimentação do Riobaldia pelo Brasil afora. Que coisa linda essa união e essa alegria em torno da obra de Guimarães Rosa. Aqui, em Cordisburgo, de alguma forma vivemos esse Riobaldia todos os dias do ano. Guimarães Rosa está presente no museu, no Grupo Miguelin. Dora Guimarães. Ideia de uma Miguelin. A professora Elise e os Miguelins cantarem parabéns ao Guimarães Rosa. Elisa Almeida. A Associação dos Amigos do Museu Casa Guimarães Rosa, em Cordisburgo, também entrou no agito do Riobaldia. Hélida Marques. No Museu Casa Guimarães Rosa, houve explanação sobre Guimarães Rosa e Simone apresentou o Grupo do Bem e uma colcha que foi bordada por voluntárias. Ronaldo Alves de Oliveira.